Olha, a obra da infância e adolescência missionária tem formado gerações de crianças e jovens comprometidos com a evangelização e a solidariedade. Para refletirmos sobre esta missão no contexto do Brasil e da América Latina, nós conversaremos com a irmã Patrícia Souza, das Irmãs Salvatorianas, autora deste livro aqui, Crianças e Adolescentes Sujeitos da Missão. Irmã, seja bem-vinda, um bom dia para a senhora, que alegria estarmos aqui no Família dos Devotos. Bom dia, é uma grande alegria, um prazer poder participar desse bonito momento de reflexão e de partilha. Muito obrigada pelo convite e também da proposição desse tema para a nossa conversa. Que beleza! Irmã, conte para nós, irmã Patrícia, como que surgiu a inspiração para a senhora escrever este livro? Então, irmão, na realidade esse livro ele é um resultado, ele não nasceu com a intenção de ser livro, ele é resultado da minha pesquisa de mestrado. Eu estudei missiologia na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma e como trabalho de conclusão, de tese, eu fiz essa pesquisa, aprofundei a pesquisa daquilo que eu já conhecia, da realidade do Brasil, e depois eu fui convidada, então, pela diretora das Pontifícias Obras, irmã Regina, a fazer a publicação do livro. Mas ele nasceu, assim, muito despretensiosamente, né? Como uma pesquisa mais acadêmica, mas que fico feliz em poder contribuir também com a Igreja do Brasil. Com certeza, e assim a senhora estende ainda mais a muitas pessoas, né, o significado deste livro, que é muito especial, com certeza. E o que a senhora destaca para nós sobre a história e a missão da infância e adolescência missionária na América Latina? Então, irmão, na realidade, a infância e adolescência missionária nasceu na França e ela cresceu primeiramente na Europa, e ela veio de uma necessidade de ajudar as crianças da China que morriam. Então, a primeira urgência, emergência que teve era realmente o cuidado material, a ajuda material às crianças da China e também a oração. Na América Latina, ela ganha uma dinâmica muito mais pastoral e eclesial. Ela sempre nasceu na igreja, foi um bispo que fundou, mas na América Latina ela se organiza a partir de pequenos grupos que se encontram semanalmente, que refletem um tema. Então, ela ganhou uma característica muito mais sinodal, participativa e também de empoderamento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Isso é muito importante a senhora dizer para nós, né? E uma coisa que chama atenção, irmã Patrícia, é o próprio título do livro. De onde que vem isso? Sujeitos da missão. De onde a senhora tirou essa ideia? Crianças e adolescentes sujeitos da missão. Então, na realidade, foi a minha provocação de pesquisa, porque eu acredito que as crianças e os adolescentes, eles têm um papel de sujeitos eclesiais, de sujeitos na missão. Obviamente que as crianças e os adolescentes, eles são educados, eles precisam ser inseridos na comunidade, eles precisam de alguém que oriente nesse percurso. Mas eu acredito que eles também, a partir da vivência e da experiência que eles têm um poder e uma autoridade de palavra. Então, eles não são só receptores da missão, eles também são sujeitos, porque eles também trazem um olhar que é só deles. E aí, nós adultos é que devemos controlar a nossa ansiedade, controlar o nosso espírito de orientação, para que a gente dê espaço e consiga ouvir qual é a voz e qual é a experiência de Deus que eles conseguem realizar nesse momento da vida que eles vivem, mas também no momento cultural, social e eclesial em que nós estamos inseridos. Então, penso que essa é uma provocação, mais do que uma orientação, ela é uma provocação para que a gente, enquanto igreja, consiga dar espaço para as nossas crianças e adolescentes como sujeitos, como protagonistas, como aqueles que têm uma palavra para dizer da sua experiência de missão.
Olha, isso é muito importante, porque nem sempre a gente dá crédito na vida adulta ao que uma criança, um adolescente quer ali pronunciar, né? Então a senhora traz essa provocação para nós, darmos espaço, isso é muito importante, não é, irmã? E outra coisa que eu gostaria de perguntar para a senhora aqui, qual é a base bíblica e cristológica que sustenta essa confiança da igreja na missão das crianças? Então, irmão, partindo da perspectiva dos evangelhos sinóticos, os 3 evangelhos trazem essa relação, essa referência de Jesus com as crianças. E eu penso que essa é a nossa base. É interessante porque Marcos, por exemplo, ele apresenta com pouquíssimos versículos as 2 perícopes que falam das crianças. No primeiro, Jesus coloca uma criança no meio deles e diz, quem receber uma dessas crianças em meu nome é a mim que está recebendo, né? Então, Jesus, ele dá esse indicativo da presença, da importância da criança. Numa discussão de poder, né, a criança é colocada como referência. Mas com um pouquinho tempo depois, uns 2 ou 3 versículos depois, os discípulos, eles tentam afastar as crianças que se aproximam de Jesus. Então, nesse momento, as crianças eram levadas até Jesus para que Jesus impusesse as mãos. Então, não diz quem que leva, mas possivelmente ou jovens ou adultos, né, que levam essas crianças. E os discípulos, como aqueles que são mais próximos de Jesus, tentam afastar as crianças, mas Jesus diz, não deixai vir a mim as criancinhas, né? E é interessante a atitude de Jesus, porque Jesus aqui expressa emoção. Não são muitas as referências bíblicas em que Jesus demonstra emoção, mas aqui tem 2 emoções. A primeira, onde Jesus fica triste, se enraivece, né? Se enfurece com os discípulos, com a atitude dos discípulos. E a segunda, de carinho, de amor, porque ele pega essa criança no colo, ele abraça essa criança e impõe as mãos. Então, penso que essa referência bíblica, cristológica da ação de Jesus, que põe a criança no centro, que pega no colo e que dá espaço, ela é muito significativa e muito motivadora a cada um e a cada uma de nós. Isso é importante a senhora dizer, porque é também o que nós falávamos antes, né? Dar crédito, dar espaço para que a criança ou adolescente também se manifeste, né? Jesus traz para o centro, ou seja, para a atenção nossa, né? Isso é muito bom. Irmã, para a gente ir finalizando, mais uma pergunta para a senhora. Quais os desafios e as oportunidades que a infância e a adolescência missionária enfrentam aqui no Brasil, hoje, atualmente? Então, eu penso que esse é um desafio que ele permanece, né? E as oportunidades, elas vão emergindo e surgindo de acordo com que a gente também vai se dando conta das possibilidades que nós temos. Uma coisa muito linda, muito bonita, muito característica da Igreja do Brasil é que os grupos de infância e adolescência missionária, eles se organizam muito eclesialmente. Então, onde eles acontecem? Nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. E esse protagonismo, ele vai começando ali, esse ser sujeito, porque ele se encontra na comunidade, reflete um tema, reza esse tema, e é uma liderança que a gente vai motivando e cultivando desde muito pequeno nas nossas comunidades. O desafio é que a gente realmente consiga fazer esse papel que Jesus nos convida e que a gente não se coloque no lugar dos discípulos, né? Aqueles que dizem, não, isso não é muito para você, isso não é muito coisa de criança. Então, acho que o nosso desafio é sermos os guias espirituais das nossas crianças e adolescentes, mas ao mesmo tempo não ser aqueles que afastam de Jesus, né? Afinal, a gente se coloca como aqueles que querem aproximar as crianças de Jesus e não aqueles que distanciam. Então, acho que esse é o principal desafio nosso, é perceber o nosso lugar de adultos e possibilitar a participação das crianças cada vez mais ativas e com uma palavra como sujeitos dessa missão que acontece na igreja.
Irmã, eu gostaria agora de agradecer a senhora. Fique com Deus, fique na paz e muito obrigado aqui pelo livro que os devotos também podem adquirir pela livraria Santuário. O QR Code está na tela. Irmã, Deus abençoe, viu? Amém. Até breve. Tchau, tchau. Até, muito obrigada. E olha só, Letícia, como que é bom a gente saber, né? Hoje no início do nosso programa, na novena, nós dizíamos, né? Se a criança reza, é porque o pai e a mãe incentivam e ajudam, não é verdade? Com certeza. Essa semana, então, a gente vai estar acolhendo intenções das crianças na nossa novena de Aparecida. E agora a gente vai ouvir o testemunho concreto de quem vive diariamente essa missão de ajudar as crianças, né? É o catequista e professor Emerson Gomes, que ele vai partilhar um pouquinho com a gente essa formação, como que a formação cristã, então, pode despertar nas crianças esse protagonismo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. E queria que vocês começassem falando um pouquinho para a gente como que a sua experiência como professor de educação infantil e como catequista, né, ele ajuda na formação das futuras gerações. Sim, eu acho que é um papel muito importante, não só como professor, mas como catequista. Eu vi a irmã falando agora, esse papel mistagogo que nós temos, né, de conduzir a criança ao mistério, né, mas não só levá-las ao mistério, mas fazer ela experimentar essa pessoa, conhecer essa pessoa que é Jesus Cristo, né? Eu acho que é fundamental quando a gente entende que a catequese é esse caminho, né? A gente caminha junto com as crianças para que elas possam descobrir esse amor, né? E a partir daí também transmitir, né, para as outras crianças. Assim como na sala de aula um professor conduz, a catequese também tem esse papel mistagogo, né, diante da catequese. E como que vocês desenvolvem isso até na catequese, até despertar esse interesse? Porque às vezes muitas crianças, claro, são formadas pelos pais, né, começam isso desde pequena, mas tem muitas crianças que às vezes chegam na catequese que não tem tanto contato, de repente que vão conhecer um pouquinho mais até de Jesus, da palavra, ali na sala com vocês. Sim, e tem crianças que chegam mesmo, né, sem saber fazer o sinal da cruz, sem saber rezar, e a gente sabe também as realidades, as demandas do dia de hoje, a gente até entende. E ali eu procuro, assim, trabalhar mais o lúdico, né? A gente sempre tem uma sala preparada com os símbolos, né? O símbolo, ele diz muito, como a gente coloca uma imagem, assim, a criança chega na sala da catequese, ela... Nossa, quem que é? Jesus segurando uma ovelha? Ali já começa... O que quer dizer, né? A indagar ali e questioná-la também, né? Porque o ambiente em si, ele fala. Então, ali na catequese, a gente sempre procura trazer mais o dinamismo, né? Mas sem sair da pessoa de Jesus Cristo, né? Ele é o centro de toda a nossa catequese. E as crianças, assim, como você percebe, na catequese, elas demonstram, assim, até esse protagonismo de querer, como a gente estava vendo a irmã falando, né, que tem alguns versículos que falam justamente desse protagonismo das crianças, que muitas vezes não era nem acreditado, né, pelos apóstolos, mas como é que vocês veem isso hoje em dia? Como é que você... As crianças, sim, elas são, né? Eu vejo também na escola e como na catequese, elas, sim, são protagonistas, mas não do futuro, é do presente, como a irmã mesmo dizia, né? Porque ali na catequese a gente tenta envolver que passou o encontro, fez a primeira Eucaristia, mas que ela permaneça ali. Ali é o lugar dela, assim como Jesus falava, né? A gente tem até umas imagens dos encontros, né? Porque, lá, quando a gente arruma o ambiente no sentido de trazer... Eu tenho uma catequizanda ali que foi do ano passado, que esse ano pediu para ser catequista mirim. Olha, né? Que Então, bacana. tipo assim, você vê que você vai lançando, você vai convidando, você vai instigando, porque muitas vezes a catequese a gente não leva o assunto pronto, a gente constrói junto ali. Né? Seja na partilha da palavra, seja nas dinâmicas, as crianças com as realidades que cada uma traz, né? Então a gente vai construindo isso e chamando elas para esse projeto, que é permanecer na igreja, cantando. A gente tem o Ministério de Criança, na liturgia, a gente tem a missa, a leitura só das crianças, né? Então todo esse ambiente. E a gente percebe também, assim, que o catequista tem, assim, essa função de instigar nas crianças, mas tem que ser uma coisa também divertida, né? Não dá para ser só ali em cima da Bíblia, de repente ter esses momentos. Até bacana a gente ver que você mostrou nas imagens, né? Não, sentar no chão, vamos ler também no chão, né? Tem que fazer uma coisa diferente para tornar isso atrativo também para as crianças quererem participar. Sim, aquela catequese tradicional que antigamente os nossos pais, avós tinham, hoje não existe mais, né? Até uma sala
sentada em fileira, não tem mais lousa, essas coisas. Então, ela tem que ser vivida mesmo, praticada, dinamizada, ambientes diversos, para poder falar e trazer o mistério, né, da palavra e da vivência mesmo, né? Olha que bacana, uma turma grande ali né, falando sobre a campanha da fraternidade. E ali a gente foi trazendo esses dados, né? Música também, tocando um violão, a gente traz essa dinâmica também. Essa menina que é agora catequista mirim, né? Que foi do ano passado, mas trazendo essa vivência mesmo na prática, né? E que valores e ensinamentos da fé cristã mais marcam o coração das crianças nesse processo da catequese? Eu penso que o primeiro é o amor, né? Porque ali na catequese ela compreende o sentido do amor verdadeiro, Jesus. Porque muitas vezes está condicionado a coisas, né? Eu amo porque eu tenho isso ou mereço isso. Não é merecimento, né? Eu acho que Jesus, ele é esse dom gratuito, né? Que não pede, não exige nada, é pura doação. Então acho que o primeiro é isso, porque ele experimentando o amor dentro da catequese, e aí a gente vai ter esses frutos dentro da igreja, na família, na escola. E que mensagens, que a gente está terminando um pouquinho o nosso tempo, que mensagem que você deixa aí para os educadores, para os catequistas, né? Sobre essa importância da participação das crianças desde cedo na comunidade, na igreja. Que mensagem você deixaria, até de incentivo também, para eles atraírem as crianças, os jovens? Sim, incentivar. Tem que incentivar as crianças a participarem. Os pais, a gente cobra muito isso dos pais, né? Não só deixar a criança lá na catequese ou na missa, parou o carro, estacionou, deixou a criança e foi embora. Não, participe junto. Fique com a criança, vai na catequese, vai nas missas, dentro da escola também, porque a gente precisa caminhar junto. Porque ela é o presente, ela já não é mais o futuro, né? Esse presente ativo dentro das nossas comunidades. Depois que a criança participou da catequese, como é que foi? O que você aprendeu? Não é? De repente, muitas vezes também acaba ensinando os pais. Eu coloco assim nos grupos do WhatsApp dos pais, né? Eu vou mandar uma perguntinha para os pais. Então, tipo assim, observe a criança durante a semana, vai interagindo, ele tem um propósito do dia para fazer durante a semana, seja um perdão, seja uma boa ação, seja um cuidado. Então, a gente tenta incentivar também os pais desta forma. Para eles também ajudarem nesse processo, né? Sim. É em conjunto, é em casa, na igreja, na catequese. Sim, é junto, é um conjunto. E a família é importante nesse sentido, né? De levar as crianças, mas permanecer também junto com elas, né? E a gente lembra que aqui a gente vai ter a Romaria das Crianças no próximo fim de semana. Então, vocês aí são convidados a participar, a trazer suas crianças também, né? Para rezarmos juntos. De repente, outras crianças vendo, mais crianças, mais jovens, isso também ajuda. Criança, quando fala, evangeliza, ela tem um alcance maior, né? Tem, né? Porque às vezes a gente fala, mas quando você pega uma criança que dá um exemplo ali do dia a dia da escola, a criança fala, pô, eu tô vivendo aquilo ali. Né? Não é só o professor falando ou só o catequista dizendo tem um semelhante ao meu, né? Então vamos lá. Sim. Perfeito, Emerson. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, ajudando um pouquinho a incentivar os pais também a colocarem as crianças aí no caminho de Deus. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada a você.